Imbrochável, imbrochável. Salve, salve, meus família, Master na voz. Cria News está no ar e é isso mesmo que vocês entenderam. Revelações polêmicas de Jair Bolsonaro mostram aí que o cara só aguentava 3 minutos, tá ligado? Que vergonha. Mas, porra, é óbvio que não é isso que vocês estão pensando, não, cara. Porra, pelo amor de Deus, aqui nós não é Marco Duval, não, pra ficar manjando coisa dos outros, não, tá ligado? A gente tá falando do nosso ex-presidente. A gente não tá falando de um ex-ator pornô. Quer dizer, vai saber também se não tá. Fechado com o Alexandre Frota aí, tá ligado? Mas eu estou falando do ex-presidente da República, então é óbvio que eu tô falando de política, tá ligado? Vou ficar falando dessas coisas aí que vocês estão pensando, não. Entrevista com Pedro Bial, no famoso Conversa com Bial. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tá ligado? É um maluco que trata de, tipo assim, questões da economia brasileira extremamente importantes. E aí, durante o período Bolsonaro, foi criada aquela ideia do Banco Central Independente, tá ligado? Que é um Banco Central que não é o presidente do Banco Central, não seria indicado pelo presidente da República, seria ali indicado pela cúpula do próprio Banco Central, seria uma indicação de um Banco Central independente, certo? Porém, independente do quê? Independente de quem, tá ligado? Porque se a gente está falando de um Banco Central independente do presidente da República, é independente do poder público, é independente do povo, mas não é independente do mercado financeiro, não é independente dos grandes investidores, não é independente das pessoas que têm contas bilionárias lá fora e offshore e etc. Então, a gente está falando de um presidente do Banco Central, que é uma pessoa que decide certos rumos do país. Não todos, mas decide certos rumos do país. E aí vamos ver o que ele falou sobre Lula e Bolsonaro. Qual é a diferença dos dois? Com quem é mais fácil conversar, com Lula ou Bolsonaro? O Lula ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as conversas. O Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro eu tinha 3 minutos para falar alguma coisa. Depois dos 3 minutos já ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso. Então é um pouco você aprender como é cada pessoa e aí você ajusta sua forma de se comunicar dependendo de como a pessoa é. Nossa, muito compreensivo, Campos Neto. Eu vou deixar aqui do lado aí o Globoplay, G-Show aí, porque né, estamos usando conteúdo, fazer propaganda. Mas enfim, o lance o presidente do Banco Central afirmou que uma conversa entre o presidente do Banco Central e o presidente da República não durava mais de 3 minutos. E é sobre isso que a gente está falando, sobre política de verdade, sobre políticos de verdade. Um político que senta para conversar com o presidente do Banco Central por mais de 3 minutos, que dá uma atenção, é um político que está trabalhando, mano, normal. Tem alguma função, você que é um trabalhador brasileiro, tem alguma função do seu trabalho que você realiza em 3 minutos? Exceto pegar um copo de água, porque senão teu chefe começa a brigar contigo. Ou seja, o que é para você, você não pode passar de 3 minutos, não. Agora, alguma função do seu trabalho. Não importa, você trabalha na obra, você trabalha no escritório. Alguma função do seu trabalho demora 3 minutos? Agora, imagina se uma das funções do seu trabalho é conversar com o presidente do Banco Central. E essa função, você só consegue realizá-la por 3 minutos. Depois você começa a ficar disperso. Tá ligado? E aí, eu vou trazer aqui, primeiramente, o motivo disso. Né? Isso não é à toa, isso tem um motivo. E depois eu vou trazer provas de que não era só com Campos Neto, não. Tá ligado? A gente começa a juntar os pontos. Porque quando sai uma informação, a gente fala, ah, tá. Aí sai outra informação, a gente começa a falar, peraí. De repente alguém vem e explica e desenha essa informação, tá ligado? Mas vamos entender o porquê que isso acontece. Falando em dar créditos, eu vou dar os créditos a quem fez esse post aqui, quem compartilhou esse corte, que é a Juliane Lins. E eu recomendo muito que vocês sigam a Juliane Lins, porque ela tem denúncias fortíssimas a fazer, e ela faz nesse Twitter aqui, nesse perfil do X, @linsjuliane, com 2 L's, com Y. É defensora da mulher, criança e minorias. Eu não vou ficar falando muito sobre as denúncias que ela tem a fazer,
mas eu recomendo muito que vocês vejam todas. E aí ela fala aqui, não sou eu quem está dizendo, pô. É um parlamentar que resume o superpoder concedido a Arthur Lira, que está no cargo por uma liminar monocrática. Preciso dizer que o Congresso golpista é verdadeiramente um risco a nós brasileiros? Então, o que acontece? E aí esse Lira está no cargo por uma liminar monocrática, é justamente sobre essas denúncias que eu digo que ela faz no perfil dela, e aí vocês podem entender melhor quem ela é e por que ela tem essas denúncias a fazer. E aí, não é simplesmente um parlamentar falando que o Bolsonaro fez alguma coisa ou que o Lira fez alguma coisa. É um parlamentar da extrema direita. É um parlamentar que nasceu naquele berço do MBL, tá ligado? É um parlamentar que vem justamente dessa luta irmã do bolsonarismo, mas uma irmã bem mais nova, talvez uma neta, bisneta, tataraneta, né? Porque o Bolsonaro é resto da ditadura, que nem disse brilhantemente a Duda Salabert, ela falando sobre o general Heleno, e eu estou expandindo aqui para todo o bolsonarismo mais raiz. E essa galera é desse bolsonarismo mais revolucionário, de K-pop, tá ligado? Esse moleque faz dancinha de K-pop e tudo mais. Kim Kataguiri, tá ligado? E aí vamos ver o que ele falou sobre Jair Bolsonaro, sobre orçamento secreto. Quer saber a origem do orçamento secreto? É muito simples. O Bolsonaro chegou pra gente, chamou Arthur Lira, chamou líderes, chamou os aliados e falou o seguinte, olha, eu não quero sentar com deputado, não quero sentar com líder, eu não quero trabalhar. Tá? O que um presidente faz? O presidente conversa com o deputado, o presidente conversa com o líder de bancada, conversa com o líder de partido. Se o Bolsonaro não queria fazer isso, ele não queria trabalhar. Quero sentar com bancada. Vocês façam a maioria aí para mim, para os meus projetos. E o que vocês querem para fazer essa maioria? Aí falaram, bom, a gente quer 20 bilhões. E ele deu. Aí o presidente da Câmara passou a ter mais dinheiro do que o presidente da República em termos de gasto discricionário, porque a gente sabe que a maior parte do orçamento é engessado. Está carimbado. O presidente precisa pagar a Previdência. A gente está falando de um presidente que não queria trabalhar e um presidente que tinha como disponibilizar com emendas, com PEC, com mudança na Constituição, porque ele tinha a maioria dos votos. Por que será que tinha a maioria dos votos? Né? Porque quando o presidente não quer trabalhar, a Câmara dos Deputados, meus amigos, fazem a festa. Enquanto o presidente está dando voltinha de carrinho da Hot Wheels, o Arthur Lira está trabalhando. Enquanto o presidente está dando voltinha de jet ski, dançando funk na lancha. Porra, dançar funk é bom demais, meus amigos. Dançar funk é o que move a nossa alma. O que não vale é a hipocrisia de perseguir os baile funk, de perseguir os menores no morro, de fazer chacina nos morros do Rio, de São Paulo, da Bahia, para depois ficar dançando funkzinho na lancha, tá ligado? Isso é deboche. Mas enquanto ele dança o funk na lancha, o Arthur Lira tá trabalhando. Os deputados estão trabalhando. E o dinheiro tá rodando. E aí eles criam o quê? O orçamento secreto. Significa que você sabe o dinheiro que saiu. Só não sabe quem assinou a pauta. Só não sabe para onde foi exatamente. E aí agora a gente começa a ver que dentro do orçamento secreto a gente tem o esquema do kit robótica, do kit não sei o quê, do dinheiro que foi para o hospital e que não tem gás no hospital. E é tudo na cidade do fulano, na cidade do outro fulano, do mesmo partido todo mundo. É estrada que leva até a fazenda do fulano. É melhoria na cidadezinha em volta da fazenda do fulano. O Brasil não parou por 4 anos, mas o Brasil ficou sem presidente da República. E por ter ficado sem presidente da República, o STF teve que fazer o que fez. A Câmara fez o que fez, brincou da forma que quis brincar. Então a gente tinha a CPI sendo mais importante para a compra de vacina do que o presidente. Então a gente tinha o STF sendo mais importante para tudo no país do que o próprio presidente. A gente tinha a Câmara dos Deputados sendo mais importante para o país do que o presidente. Por quê? Porque o presidente não queria trabalhar. Ele não era coveiro, ele não era médico para receitar remédio. Ah, não, isso ele era, né? Para receitar remédio ele trabalhava, né?
Receitar remédio da onde ele tirou, nem vamos saber, porque eu não vou falar palavrão aqui. Mas então é isso. O orçamento secreto é justamente o fato de que Bolsonaro não queria trabalhar. E isso bate um pouco com a declaração do Campos Neto. Isso bate um pouco com a declaração de alguém que diz que o Bolsonaro não ficava mais de 3 minutos conversando com o presidente do Banco Central. Estamos falando com um apoiador no cercadinho. Estamos falando do presidente do Banco Central numa reunião de 3 minutos. Adrien, mas não dá para julgar o cara também porque porque só o presidente do Banco Central falou que a reunião durava 3 minutos. Pô, você não vai também fazer um pré-julgamento assim do Bolsonaro. O cara trabalhava assim, outras questões. Vamos ver. A gente já entendeu o porquê que isso acontecia. Agora vamos ver se é real que isso acontecia várias vezes. Eu trouxe aqui várias fontes. Então a gente tem aqui Jornal do Brasil, a gente tem Blog da Cidadania, a gente tem Revista Fórum e a gente tem CNN, tá? A gente está falando de várias fontes diferentes. A gente está falando de ideias editoriais diferentes, né? Ou não, estamos falando a mesma, isso aqui é tudo vendido pro PT, comunista, tá? Então vamos lá. Em reunião com duração de 10 minutos, Bolsonaro encontra Fachin e Moraes. Então, o presidente do Banco Central disse que as reuniões duravam no máximo 3 minutos. Em reunião com 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, a reunião durou 10 minutos. Bolsonaro admite reunião com hacker. A conversa teve testemunhas e durou no máximo 20 minutos. Então o Bolsonaro decide se encontrar com um hacker às vésperas da eleição para conversar sobre temas que... Vamos pegar aqui então, beleza. Banco Central é irrelevante para o Bolsonaro. Foda-se, beleza. Para ele, foda-se. Supremo Tribunal Federal é irrelevante para o Bolsonaro. Para ele, foda-se. Mas vamos combinar aqui. Fraude nas urnas não era irrelevante para o Bolsonaro? Para a gente, o Brasil sabe que isso não acontecia. Mas o Bolsonaro achava que esse era o maior problema da história da humanidade. Nessa reunião do tema mais polêmico possível, com um hacker que vazou as conversas da Lava Jato, a reunião durou no máximo 20 minutos. Daniel Silveira chama Marco Duval de maluco. Por quê? Porque ele disse que a reunião durou pouco tempo, entre 10 minutos. Se a gente tem que a reunião com o presidente do Banco Central, eu não vou cansar de repetir isso, a reunião com o presidente do Banco Central durava 3 minutos, então essa reunião de 10 minutos não é pouco não, Daniel Silveira. Então essa reunião de 10 minutos é 3 vezes mais, é mais do que 3 vezes mais o que o presidente gastava com o presidente do Banco Central. Então vamos botar aqui, para o Bolsonaro, uma reunião com Marcos Duval e Daniel Silveira era mais de 3 vezes mais importante do que uma reunião com o presidente do Banco Central. E aí a gente começa a entender que Daniel Silveira utiliza essa informação aqui. Daniel Silveira chama de maluco porque a reunião durou 10 minutos. Entre outras coisinhas. Fala que o Duval chegou lá falando besteira, que não sei o quê. Aí vocês podem conferir as matérias também sobre isso. Mas um dos argumentos para descredibilizar a denúncia é dizer que a reunião durou 10 minutos. O outro argumento para descredibilizar essa denúncia também do hacker é que a reunião durou no máximo 20 minutos. Só que se isso é um padrão, se todas as reuniões do Bolsonaro duram no máximo 3, 10 ou 20 minutos, a gente pode perceber aqui então que a reunião com o hacker é quase 7 vezes mais importante do que a reunião com o presidente do Banco Central. Correto? E aí a gente tem também que Bolsonaro reafirmou apoio à transição. Então nós temos Banco Central, a gente tem fraude nas urnas, a gente tem Supremo Tribunal Federal. Nenhuma dessas reuniões passou de 20 minutos.
Algumas com 3 minutos, algumas com 10 e algumas com 20. Vamos falar sobre transição de governo, mano. Um dos assuntos mais sérios que acontece de 4 em 4 anos, quando não é uma reeleição, quando você vai ter uma transição de governo. É um assunto extremamente importante e a reunião durou menos de 10 minutos. Então, independente do assunto, independente se o assunto é de maior importância, independente se o assunto é de maior polêmica, independente do assunto, Bolsonaro não durava mais de 3 minutos. Porque Bolsonaro não queria trabalhar. Porque Bolsonaro não queria exercer o papel básico de um presidente, que é comprar vacina sem corrupção, comprar vacina da forma correta, que é você ter um cuidado com a população durante uma pandemia e não ficar fazendo motociata e não ficar tirando máscara da criança e oferecendo cloroquina para Ema. Isso aí é festa, palhaçada. E me perdoe os palhaços, tá ligado? Mas ontem eu vi uma análise rápida, um comentário rápido sobre isso no ICL e eu achei muito interessante. Esses caras são palhaços, sim. Só que são palhaços não profissionais e que fazem palhaçada no local errado. O palhaço faz uma arte incrível quando ele estuda para isso e quando ele está no local aonde ele estiver, no picadeiro, num palco, numa praça, aonde ele estiver. O palhaço é um profissional incrível. Agora, pessoas que fazem palhaçada no governo são palhaços, sim. Eu não sei se vocês vão lembrar o dia que o ex-presidente, que não dura mais de 3 minutos, numa reunião com o presidente do Banco Central, levou um comediante com roupa de presidente para imitar ele e ficar jogando banana para os repórteres. Foi uma das últimas relações do Bolsonaro com a mídia hegemônica e depois disso ele partiu para o cercadinho. Mas esse cara é literalmente um palhaço que fez muita palhaçada, falando que não era coveiro, imitando pessoas morrendo com crise de respiração, dando cloroquina para Ema. Quando ele foi entregar cloroquina para Ema, isso é um ato de palhaçada, de trapalhões, de mocó, de não sei o quê. Isso é um ato de palhaçada, porém exercido pelo presidente da República em exercício, durante o horário de trabalho. Não é o local certo para fazer palhaçada. Desejo um futuro brilhante para o Jair Bolsonaro no ramo da palhaçaria, porque aí ele vai ser engraçadão. Mas na política, até 2030 aí você não vai poder participar. Valeu, beijo, benção.